O teu boletim informativo de suspense está no ar e hoje eu vou te contar tudo de novidade que tá chegando aqui no Brasil. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou a Cat e hoje eu tô aqui para fazer aquele boletim informativo que vocês adoram, onde eu vou comentar com vocês os últimos lançamentos de suspense, literatura policial e mistério que estão chegando no Brasil, para que vocês fiquem informados e eu também. Vou colocar a capa do livro aqui ao lado, vou falar brevemente sobre a sinopse, pra gente já começar a decidir se quer ler ou não esses livros. Bora lá então, que tem muita coisa legal para falar para vocês. O primeiro livro que eu quero comentar, que está sendo lançado e que eu gostei bastante da sinopse, é O Segredo da Paciente, da Lorette Anne White. Eu li só um livro dela e eu amei, achei extremamente bem escrito, então tô com vontade de ler esse também. Esse livro está saindo pela Excelsior com 416 páginas, com tradução da Júlia Serrano. Aqui nós teremos a história de uma comunidade costeira que um dia vai ficar abalada por causa do aparecimento do corpo de uma mulher. O corpo dela vai aparecer nesse penhasco chamado Story Cove e logo, claro, isso vai gerar um burburinho naquela comunidade, porque é um lugar pequeno que todos se conhecem e que nunca viu um crime tão brutal. Aqui nós teremos a narrativa pautada em duas mulheres. Uma é a Lily, que ela é uma psicoterapeuta que mora naquela região, é super conhecida, tem uma família perfeita, uma vida tranquila. E a Irene, que é uma forasteira que chega nessa comunidade. É aquele tipo de pessoa que quando chega já causa ali uns estranhamentos, as pessoas não gostam, porque ela vai ser o estopim de vários conflitos. Essas duas mulheres, não sei se elas têm algo a ver ou não uma com a outra, eu imagino que sim, mas a Lily tem um segredo e parece que a Aaron é o tipo que talvez consiga revelar. E o que será que essas duas mulheres têm a ver com aquela que apareceu assassinada no penhasco? Não sei, mas eu quero descobrir. O Victor Bonini está de volta com um novo livro, que dessa vez vai sair pela Companhia das Letras, com 360 páginas, que é O Crime no Copan. E aqui nós teremos uma narrativa que se passa num dos edifícios mais emblemáticos de São Paulo. A história aqui gira em torno dos 60 anos que o edifício está comemorando e o síndico do prédio resolve dar uma festa tanto para o prédio quanto para o seu filho, que faz aniversário no mesmo dia. Só que tudo termina em tragédia, tanto para o síndico, que vai cair do 23º andar, quanto para o filho, que também será assassinado no mesmo dia. Começa ali uma investigação que vai investigar as duas narrativas, as duas mortes, saber se elas têm a ver uma com a outra. E essa investigação vai começar a remexer os segredos do Copan. Nós teremos ali acesso a vários personagens, a muitas pessoas que moram naquele lugar, cada qual com o seu segredinho oculto e mistérios que andam por aqueles corredores. Para os fãs da série Clube do Crime da HarperCollins, tem uma narrativa nova chegando que eu achei extremamente interessante. Então esse livro se chama O Tigre na Neblina, da Marjorie Allingham, e ele tem 269 páginas, com tradução da Marina Vargas. Aqui nós teremos uma história que se passa em Londres, no pós-Segunda Guerra Mundial, e nós conheceremos a Meg, que é uma jovem que está prestes a se casar, quando de repente ela vai receber fotos do seu ex-marido que morreu durante o conflito. Esse ex-marido dela foi dado como morto na Segunda Guerra Mundial e as fotos são perturbadoras e colocam em xeque a vida que ela está levando naquele momento. Entra em cena um detetive chamado Albert, que vai ser chamado para descobrir quem teria enviado aquelas fotos para ela, e ele também está lidando com um assassino em série que está aterrorizando Londres, chamado O Tigre. Esse é um livro, pelo que eu entendi, ele é um desses mistérios que fala bastante sobre o estado de Londres, o estado da cidade, das pessoas no pós-Segunda Guerra Mundial, com as suas crises, tanto financeiras quanto sociais. Eu acho que é um desses livros que ele tem esse ponto mais social, que é algo que me interessa bastante. Então esse, com certeza, é um dos exemplares do Clube do Crime que eu vou querer ler. Mais um livro para quem gosta daquele suspensinho de segredos do passado, que é uma coisa que a gente gosta, né? A gente adora chafurdar ali em segredos dos personagens. É o livro Sociedade de Mentiras, da Lauren Brown. Esse livro está saindo pela Astral Cultural, com 384 páginas, com tradução da Márcia Blas. Aqui nós teremos a história da Maia, que 10 anos após formada, ela volta para sua universidade para acompanhar a formatura da irmã mais nova. Mas esse que era para ser um dia de comemoração acaba virando um dia de tragédia, porque a Noami, que é essa irmã mais nova, vai ser encontrada morta num suposto acidente. Porém, a Maia esconde alguns segredos sobre o próprio passado e ela começa a achar que a morte da sua irmã talvez esteja conectada com algo que ela deixou para trás. Tem envolvimento ali de sociedades secretas de universidade, uma morte aconteceu no passado, pode ser que tenha conexão, e a Maia vai começar a pensar, né, que de repente algo que ela fez no passado, igualzinho o jogo de dominó, tenha derrubado as peças até chegar na sua irmã. Pelo que parece, o silêncio dela ao longo dos anos talvez tenha resultado na tragédia da irmã
dela. Para os fãs da Nora Roberts, tem um lançamento fresquinho chegando por aqui. Eu achei a capa belíssima, que é O Último Alvo. Está saindo pela Bertrand com 476 páginas. E tradução da Marta Fagundes. Aqui nós vamos conhecer a Ardeen, que ela é uma escritora, uma jovem escritora que está fazendo uma turnê de lançamento de um livro. E tem esse cara chamado Dustin, que ele começa a aparecer em todas as assinaturas de autógrafo, né? Todos os lançamentos que ela faz em livrarias, ele tá sempre lá. E ela começa a perceber que talvez o interesse dele seja um pouco problemático, porque a princípio ela acha que ele é só um fã, ela assina o livro dele, né? Ela dá o autógrafo, mas ele continua aparecendo em todos os lugares em que ela está. E isso começa a deixar ela preocupada. E ela tem razão, porque algo terrível vai acontecer e vai ter consequências devastadoras na vida da Ardeen. Depois do que acontece, ela resolve recomeçar, se reencontrar, e ela vai se mudar pro Oregon para fugir do que aconteceu. Só que o Dustin, que foi internado numa ala psiquiátrica, ainda não acabou. E parece que ele vai dar um jeito de continuar perseguindo a sua vítima. Esse é um daqueles livros da Nora, né, com a clássica sinopse de caça, né, de gato e rato. A gente tem uma protagonista que está tentando se reerguer, está tentando construir a própria vida, enquanto a gente tem também um assassino, ou um perseguidor, nesse caso, que está focado em destruir a vida dela. É aquela misturinha de romance romântico com mistério, tudo junto. E já aviso vocês que esse é o terceiro livro que nós vamos ler lá no Clube Bertrand. Então, se você quiser ler esse livro conosco, já quiser adquirir para ler com a gente, lá em julho, já se prepara e vem conosco, porque vai ser incrível. Eu vou adorar ter vocês comigo lendo o livro. Vou deixar o link do Telegram do nosso grupo aqui embaixo também, tá? Agora, para quem gosta de suspense psicológico clássico, um lançamento que eu tô assim, ó, alucinada para ler, é o Vértigo, do Boileau Narcejac. Vértigo, ou Um Corpo que Cai, como ele também é chamado aqui no Brasil, ele é um romance de 1947, do Boileau Narcejac, que é a junção ali de dois autores franceses. Ele tem 160 páginas, está saindo pela Dark Side Books, com tradução do Fernando Paz. Esse é um livro que ele fez tanto sucesso na época do lançamento que depois ele se transformou no filme do Hitchcock, que eu acho que é o que popularizou a história no mundo todo. E aqui nós temos a história de um ex-detetive chamado Flavier, que um dia ele será contratado por um amigo para seguir a esposa dele. Porque esse amigo tá muito desconfiado do comportamento dessa mulher, ele acha que ela tá estranha, não está agindo como ela sempre agiu. E esse ex-detetive então vai ser encarregado de perseguir essa mulher e cuidar dela ao longo do dia a dia. Só que aos poucos, esse trabalho dele começa a se tornar uma obsessão quando ele começa a se tornar muito interessado na mulher que ele deve apenas observar. Esse é considerado um dos grandes clássicos do suspense noir até hoje. É um livro que muita gente considera um dos melhores trabalhos que nós temos no suspense psicológico. Então é um livro que eu acho que, se você gosta do gênero, tem que ler, tem que conhecer. É sempre bom a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar dos livros que tornaram esse gênero tão famoso. Megan Lally também tem livro novo no Brasil, que é o Perseguição Mortal, que está sendo pela Rocco, com 256 páginas, com tradução do Ivanir Calado. Aqui nós teremos a Brooke, que é uma jovem que ela é obcecada em manter uma rotina perfeita, alinhada. Ela é obcecada com todos os detalhes da rotina dela. É o tipo de pessoa que gosta de ter uma imagem impecável para mostrar para os outros. E ela fica muito feliz quando ela consegue entrar na universidade que ela sempre sonhou, que ela estudou muito para conseguir. E nessa última noite com os amigos, eles vão fazer uma festa. E na saída dessa festa, ela vai se envolver numa perseguição mortal com um desconhecido. Ela vai estar numa estrada isolada, sendo perseguida por um estranho e vai precisar sobreviver. Existem poucos suspenses sobre perseguições de carro no nosso mercado aqui brasileiro, então quando eu li a sinopse eu achei bem interessante e eu já tô querendo saber como é que ela vai conseguir sair disso, quem é que está perseguindo ela e o que essa pessoa tem ali em mente para perseguir uma garota que aparentemente vivia uma vida normal e perfeitinha. É claro que tem lançamento da Freida McFadden também, e aqui no Brasil nós temos então o Ala D, tem 249 páginas, está saindo pela Record e tem tradução do João Pedroso. Esse livro aqui da Freida vai brincar com aquela sinopse da ala psiquiátrica, do hospital psiquiátrico fechado, isolado durante a noite, tá? Aqui nós teremos uma protagonista chamada Amy, que ela é uma estudante de medicina que vai ser escalada para o plantão noturno de uma clínica psiquiátrica. Então nós vamos ter aqui aquela tensão dela circular pelo lugar à noite, sussurros, vozes, gritos no escuro. Inclusive tem a famosa ala D ali dentro desse hospital, que é uma ala de segurança máxima, que ela não deve chegar perto, não deve se aproximar. E durante a noite,
coisas estranhas vão começar a acontecer no lugar, ela vai começar a escutar também barulhos que são diferentes do que se escutaria num hospital daquele porte, e aos poucos pacientes e funcionários começam a desaparecer. Eles estão isolados e vão viver ali uma noite de terror dentro da ala D. Achei curioso, achei legal. Eu sempre tenho a impressão de que as sinopses da Freida entregam mais do que as histórias, porque quando eu vou ler, nem sempre ela consegue entregar o que ela promete. Mas eu confesso que essa sinopse realmente me deixou curiosa, quem sabe eu leio esse livro dela. Eu tô dando uma pausa na Freida agora, porque eu li vários na sequência e eu fiquei enjoada, então agora eu preciso esperar um pouquinho. Então assim que eu tiver vontade de ler mais um livro dela, eu volto, e esse aqui talvez seja uma das minhas escolhas. Agora, se você prefere essa nova linha de suspenses que tem um toque de humor, tem um livro chegando chamado Missão Aposentadoria, da Sue Hinsenbergs, saindo pela Rocco, com 352 páginas e tradução da Isabela Pacheco. Aqui nós teremos 4 amigas que têm mais de 60 anos e elas estão há mais de 30 anos juntando dinheiro junto com seus maridos para ter uma aposentadoria perfeita e em paz. Porém, esses maridos de último momento vão perder todas as economias que elas juntaram ao longo dos anos em um negócio mal enjambrado. Elas ficam desoladas até que o marido de uma das 4 amigas vai morrer e vai deixar para ela um seguro de vida poupudo que coloca ela numa situação muito confortável. E é nesse momento que as outras 3 vão pensar, e se os meus maridos morressem também, será que a gente não receberia um seguro de vida? Mas não são só elas que estão tramando não, porque a gente vai descobrir que os maridos também estão pensando alguns pensamentos, sabe? Então esse é um suspense que ele tem essa proposta de ser alguma coisa um pouco mais bem-humorada sobre essas protagonistas de mais de 60 e alguns planos de assassinato ali que podem não dar muito certo. Esse é um estilo de suspense que tá muito na moda agora, eu vi que tem vários surgindo aqui no Brasil, eu já falei de vários deles nos vídeos anteriores de boletim aqui do canal, que é uma espécie de cozy mystery com personagens 60 a mais, o que eu acho bem interessante, a gente traz protagonismo para outra faixa etária. Então eu fiquei curiosa com esse, achei interessante também. A Darkside tá vindo com outro mistério clássico para quem gosta de ler histórias antigas e que trazem um pouquinho da história do terror aqui no Brasil, que é O Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. Esse é um livro que tem 272 páginas e traz 2 histórias de um dos pioneiros do terror aqui no Brasil, que muita gente não sabe que o Álvaro de Azevedo foi um dos pioneiros do terror. Então a Darkside está trazendo para nós, está nos lembrando disso. E aqui nós teremos 2 histórias, né? O Noite na Taverna e o Macário. O Noite na Taverna é um conto clássico que fala sobre 5 homens que se encontram numa taverna e começam a se contar histórias de terror. E são histórias que ultrapassam qualquer limite de crueldade e perversão e prometem deixar o leitor aterrorizado. E o Macário é uma peça de teatro do Álvaro que conta a história de um rapaz que tem um encontro com Satã e vai ter ali uma conversa com ele, e o texto da peça é essa conversa. A versão da Darkside, pelo que eu dei uma olhadinha lá no site deles, também traz textos complementares e também, eu até anotei aqui, ó, ilustrações do Wagner Williams, e eu entrei lá no site da Dark e realmente as ilustrações estão muito bonitas e muito condizentes com a história que está sendo contada. Agora, o próximo livro, gente, eu quero muito ler. Vocês sabem que eu adoro conhecer escritores novos, principalmente escritores de nacionalidades que eu nunca li nada, que é o caso de O Hotel Abásia, do Augusto Demser. Tá saindo pela Rua de Sabão, com tradução da Isabela Figueira. E essa é uma ficção policial eslovena. Eu nunca li nada da Eslovênia, eu fiquei super curiosa. Aqui nós teremos a história de um hotel tradicional e familiar, que é um lugar bem discreto que fica na Riviera de Opatia, ou Opatia, espero que eu esteja pronunciando certo aqui, lá na Croácia. Esse é um hotel antigo, mas que ainda tem um certo charme e é comandado por 2 pessoas. Só que essas 2 pessoas, que são a Marina e o Slavko, eles serão assassinados. A Marina será assassinada no hotel com 2 tiros e o Slavko, ele é encontrado logo depois dentro do seu carro também morto. E a primeira coisa que as pessoas pensam é que foi um assassinato-suicídio. Só que é nesse momento que um detetive inspetor chamado Martin Vrenko, eu espero que eu esteja pronunciando todos esses nomes corretamente. Enfim, esse detetive inspetor, ele vai entrar em cena para investigar as 2 mortes e ele vai perceber que talvez exista algo a mais por trás dessas 2 mortes e também da história do hotel. Para quem gosta de terror japonês, eu sei que tem muita gente que gosta bastante, que tá fissurada, e a gente tem tido muita publicação de terror japonês aqui no Brasil, que é muito legal. Tem um livro saindo pela Intrínseca chamado Não Mexa, do Mikito Shinen.
Ele tem 360 páginas e tem tradução da Lídia Ivaza e do Luiz Libaneu. Aqui nós teremos, não sei se vocês conseguem divisar pela imagem, mas são 2 livros que eles vêm juntos num box e os 2 têm formatinhos diferentes. Um tem formato de um celular e outro tem o formato de um arquivo. O que tem formato de celular se chama Não Mexa Nesse Celular e fala sobre um jovem que resolve procurar emprego, e a gente tem aqui o celular dele, a gente tem o acesso às conversas de celular dele. Só que nessa busca pelo emprego, algo sinistro vai acontecer e nós vamos acompanhar o que aconteceu com ele através das conversas no celular. O outro livro maior, ele se chama Não Mexa Nesse Arquivo. Ele é um arquivo de um assassinato em massa, né? E nesse arquivo nós teremos a avaliação psiquiátrica do assassino em série e outros documentos referentes a ele. Pelo que eu entendi do que eu li, os 2 livros vão se conectar de alguma forma em algum momento, só não sei como. E é um daqueles livros de terror japonês que, além da história em si, ele traz essa ideia da interação com o leitor e também da questão gráfica, porque você tem imagens, você tem as conversas, você tem os arquivos que tornam a leitura mais real. Você sai dos livros com esse sentimento de que talvez tudo isso tenha acontecido. Outro livro que eu tô assim, gente, ó, muito curiosa. Esse aqui, assim, eu fui lá olhar no site, eu achei incrível. É O Irmão, da Anya Albor. Tá saindo pela Dark Side com 256 páginas, com tradução da Anna Westergaard. Quanto nome difícil hoje, hein? Devo estar pagando muitos micos aqui hoje. Aqui nós teremos uma história que se passa nas profundezas Apalaches. Nós vamos conhecer uma família chamada Morrow, que é uma família antiga que tem algumas tradições um pouco sombrias, secretas e macabras entre os seus membros. É uma tradição que esconde desaparecimentos e assassinatos que ninguém fica sabendo. E é nessa família que nós teremos o nascimento de um jovem chamado Michael, que de repente ele percebe que ele não quer mais fazer parte daquilo. E um dia ele vai se apaixonar por uma garota de fora da família e ele acha que essa é a chance dele de fugir e ter uma outra vida, ter outra jornada. Só que essa família sinistra e macabra não vai deixar ele sair tão fácil assim, não. E é nesse momento que a violência e a crueldade desses membros da família vem à tona. Achei sinistro, achei diferente. Eu sei que esse livro, ele é muito bem falado lá fora, tem um buzz ali ao redor dele, então é um livro que vai chegar aqui no Brasil já com uma certa expectativa. Eu espero que seja atingida. Esse é ótimo para quem gosta de terror e gótico familiar, que é uma coisa que eu amo, então tô assim, ó, super ansiosa para fazer a leitura. Tem umas coisas diferentes esse mês, né? Vocês já perceberam? Tem meses em que eu faço o boletim aqui para vocês que várias sinopses são parecidas. Parece que a gente tá lendo sempre o mesmo livro. E tem meses que acontece isso, assim, que tem uns lançamentos diferentes, umas sinopses que fogem um pouco do padrão. Eu gosto, assim, eu acho legal. Eu gosto quando o gênero dá uma mexida e nós temos novos autores, novas sinopses e algumas coisas curiosas surgindo. Outro livro que vem com essa pegada do humor, que agora tá muito na moda, né? Esse suspense com uma dose de humor meio torto, meio errado, assim. É O Guia de uma Sociopata para um Casamento Bem-Sucedido. Olha o tamanhão do nome desse livro. Ele é do M.J. Oliver, tá? É um cara, porque eu fui procurar. Ele tá saindo pela Faro com 336 páginas, com tradução da Luciana Dias. Aqui nós teremos como protagonista uma sociopata reformada chamada Lala Rook. Ela já matou, ela tem um passado sombrio, só que agora ela está tentando viver uma vida normal, uma vida tranquila, escondendo de todos o seu passado. Ela vive num subúrbio com 2 filhos, marido, e ela está performando a vidinha perfeita que ela sempre quis. Porém, um dia uma pessoa vai bater na porta dela, alguém que sabe do seu passado, e ela vai precisar decidir o que ela vai fazer com o corpo assim que ela matar essa nova pessoa. E é aí que nós temos então essa fachada de perfeição que ela construiu ao longo do tempo, ruindo aos poucos quando uma investigação começa e aponta pra ela. Ele mistura um pouco de comédia com crime, já que a protagonista é uma sociopata, ela já matou pessoas e ela ainda vai matar se aparecer na frente dela. E a questão aqui é saber se ela vai ou não se livrar dos crimes que ela cometeu. O próximo lançamento, eu acho que ele tem uma pegada de drama e de romance, tá? Que é Um Oceano de Coisas Não Ditas, da Adrienne Young, saindo pela Arlequim Books. Ele tem 304 páginas com tradução da Thaís Brito. Aqui nós teremos a história de 2 irmãos gêmeos chamados James e Johnny, que eles têm uma conexão profunda e quase psíquica um com o outro. Até o dia em que o Johnny morre em um acidente
acidente trágico e a James precisa voltar para essa cidade isolada onde o irmão morava para lidar com todas as questões dessa pós-morte. Ela volta então para Six Rivers, que é lá na Califórnia, mas ela vai descobrir que na verdade o irmão escondia segredos sombrios que talvez tenham colocado ele em risco. E ela começa a se perguntar, ao avaliar os últimos dias da morte dele, se realmente ele sofreu um acidente ou se foi algo mais. Agora, uma proposta que eu achei muito legal e eu achei interessante comentar isso é porque a HarperCollins está com um selo agora chamado Harper Kids, que traz mistérios para crianças e pré-adolescentes. Eu achei o máximo, eu dei uma olhadinha lá no catálogo e tem muitas coisas interessantes, principalmente se você tem ali um adolescente em casa, tem um pré-adolescente no seu círculo, né, de amigos ou familiares, e essa criança gosta de ler, quer ler mistérios, vale a pena dar uma olhadinha lá no selo da Harper. E eles estão lançando um livro bem legal chamado Silêncio no Corredor, com 192 páginas. Esse é um livro organizado pelo Oscar Garcia e ele é para pré-adolescentes entre 12 e 14 anos. Aqui nós temos uma coletânea de contos de terror escritos especialmente para eles, de 5 autores diferentes, e são contos de terror ali que prometem trazer algumas reflexões até sobre o dia a dia das crianças e adolescentes, mas com aquele pinguinho ali de sinistro, de algo macabro, algo que fica escondido. Eu achei o máximo, eu achei muito legal também o fato de ter um selo que é destinado, né, para os pré-adolescentes e que tem obras de mistério. Eu acho que é uma maneira incrível de adentrar e incentivar a leitura para os mais jovens, que muitas vezes querem ler alguma coisa de mistério, querem ler algo um pouquinho diferente. Então eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no selo todo. Fica a dica aqui para vocês. Um dos livros mais malucos que eu já li tá de volta numa sequência que é o Nós Amamos Você, Bunny, da Mona Wad. Essa é a sequência de Bunny. Tá chegando aqui com 496 páginas pela Globo Livros, com tradução da Verena Cavalcante. Verena, aliás, que é uma autora também bem conceituada aqui no Brasil. Nesse livro nós vamos encontrar a Samantha depois dos eventos lá do primeiro livro. Um tempo se passou e ela se tornou autora de um best-seller, um livro em que ela contava a sua experiência na universidade com as Bunnies. Só que as Bunnies não estão muito felizes com o que ela escreveu no livro, não, e resolvem sequestrar a Samantha e contar a sua versão dos fatos. Então, nesse livro, nós teremos as Bunnies contando o que realmente aconteceu com elas na história anterior. Assim, se o primeiro livro já foi doido, eu imagino agora um livro contado pelas 4 Bunnies, que eram as 4 colegas de universidade da Samantha. Gente, eu nem quero imaginar a viagem surrealista que vai ser esse segundo volume também. E ele promete ser sombrio, irônico e meio esquisito ao mesmo tempo. Quero ler? Quero ler. Vou obter respostas? Não sei, porque até hoje eu não tenho respostas sobre Bunny. Mas é aquilo, né? A gente tá aqui pra ler umas coisas diferentonas e se divertir ao longo do processo. Mary Kubica tá que tá, porque tem um lançamento dela saindo pela Dark Side, que eu já falei aqui no canal, e tem outro livro dela saindo pela Planeta, chamado Procura-se Aquela Garota. Esse é um livro com 320 páginas e que fala sobre a Shelby. A Shelby é uma garota que vai desaparecer de uma cidade e logo depois uma outra mulher chamada Meredith também vai sumir com a sua filhinha pequena chamada Delilah, ou Delilah. E essa é uma comunidade que é muito pequena, né, que todo mundo se conhece. Então, quando 3 pessoas desaparecem do mesmo lugar, assim, com pouca distância, é claro que isso causa uma comoção gigantesca ali ao redor. Todo mundo tenta entender o que aconteceu, por que essas mulheres desapareceram, né, as 2 mulheres e a criança. Só que, apesar de haver uma investigação, ninguém consegue descobrir o paradeiro delas. E aos poucos, tudo esfria. A investigação esfria, o clamor esfria também, e elas começam a ser esquecidas. Até que 11 anos depois, a Delilah, que era a garotinha, volta a aparecer. Tudo vem à tona e o foco retorna para essa comunidade e a gente finalmente vai descobrir por que elas 3 desapareceram no passado. Me conta, gostou de algum desses lançamentos? Comenta aqui pra mim qual deles mais te chamou a atenção. Eu já tenho meus favoritos. Eu espero que esse boletim tenha sido útil para vocês, que vocês tenham tirado boas dicas aqui do vídeo. Lembra de comentar, compartilhar, curtir, deixar um hype para ajudar o canal a atingir melhores posições aqui no YouTube. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode se tornar membro aqui do canal. Vou deixar o link para todos os livros aqui embaixo, tá? Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.